Olá, essa é a aula de conceitos fundamentais da disciplina de topografia. Eu sou o professor André Medeiros de Andrade e vamos falar sobre esse tema aqui agora. Conceitos fundamentais eles são importantes na topografia, já que eles dão aqui alguns norteamentos de como que funciona esta técnica, essa ciência que envolve todas as metodologias da topografia. Quando nós pensamos em topografia, nós temos que começar lá no início de tudo. Nós estamos acostumados hoje a visualizar, por exemplo, um serviço topográfico, um serviço de georreferenciamento de imóveis rurais, porém isso iniciou lá atrás. Nós temos registros na pré-história, por exemplo, de manifestações que já dão indícios de quão importantes são as práticas cartográficas para o ser humano. Essas práticas, essas primeiras manifestações, elas não podem ser datadas, mas nós temos condições de visualizar alguns aspectos que têm características muito similares ao que nós fazemos hoje. Características essas que são relacionadas geralmente à subsistência, às características do que tem ao nosso entorno. Por exemplo, na figura A, nós temos, por exemplo, petróglifos de Talampaia. Essa é uma manifestação que mostra algumas características dessa sociedade. Por exemplo, essa da letra B, uma manifestação do mundo babilônico, isso aí muito antigo. Também com características que eram pertinentes àquela sociedade, naquele local, naquele momento. Então, quando nós vamos, por exemplo, aqui em Unai, por exemplo, tem algumas grutas e lá tem algumas pinturas rupestres. Essas manifestações e em outros locais, geralmente elas têm associadas algumas características, por exemplo, a proximidade aos cursos hídricos, talvez uma área que tenha maior propensão à obtenção de alimento e por aí vai. Então, o objetivo geralmente dessas manifestações era justamente informar onde que havia algum atributo que era pertinente àquela sociedade. Da mesma forma, nós utilizamos isso hoje. Posteriormente, com o avanço da ciência e da forma de pensar, no século XVIII, ocorre um grande avanço nessas características pertinentes à cartografia. Isso principalmente quando a gente tem ali a expansão colonial, um momento onde, nós aprendemos isso nas aulas de história, houve um forte incentivo para que houvesse essa colonização de novas áreas. E a colonização de novas áreas, ela requer uma informação muito útil, que é a da posição. É impossível você colonizar uma área e retornar para a sua área de origem se você não tiver informações de representações espaciais. Então, a expansão colonial ela foi um forte fator contribuindo para esse avanço, já que essas navegações, principalmente que partiam para outros locais, necessitavam de retornar para seu local de origem e ao chegar num local novo, aquele local que seria colonizado, era necessário que eles fizessem atividade de mapeamento para ter conhecimento daquele local. Nesse período também tem-se o início da geodésia. A geodésia ela trouxe marcos fundamentais e que norteiam o que nós utilizamos hoje, por exemplo, latitude e longitude. Esse posicionamento, que muitas das vezes a gente fala até de forma despretensiosa, aqui a latitude é tal, longitude é y. O que isso efetivamente significa? Esses princípios eles são propostos desde essa época através dessas geometrias esféricas. Então, isso passa a ser um atributo muito útil até hoje. E aqui um ponto a se destacar nesse período das colonizações, que as representações cartográficas, muitas delas, elas tinham forte embasamento religioso. Isso não é um ponto, nesse caso aqui, de uma crítica, mas na verdade para chamar a atenção que uma representação cartográfica, uma representação de um mapeamento, assim como um livro ou então uma pintura, ele tem uma informação que está sendo transmitida. E toda informação transmitida, ela tem um caráter. E seja ele qual for, ele geralmente está inserido nessa representação. Nós chegamos nos séculos 20 e 21,
onde nós temos aí um avanço muito considerável das tecnologias. Por exemplo, hoje, quando nós vamos falar em mapeamento, formas cartográficas, a questão digital ela é muito associada. A nossa sociedade hoje é normal uma criança ter acesso ao Google Maps. É normal um adolescente ter um Google Earth onde ele pode brincar com essas formas que estão no globo. Isso é uma coisa muito recente. E se nós fôssemos pensar no passado, isso era totalmente inviável e totalmente impossível de ser cogitado uma ferramenta dessa magnitude. Então, houve uma evolução muito considerável, tanto nas formas de representação cartográfica, quanto nas formas de obtenção desses dados. E tudo isso, com o advento dos meios digitais, com a internet, tornou-se essa popularização muito mais intensa. Hoje, quando você fala em dados espaciais, você tem um acesso muito grande, uma vastidão de possibilidades que há 15 anos atrás não eram possíveis. Essas três figuras, por exemplo, chamam a atenção justamente disso, onde nós temos aqui o Google Maps, o Google Earth e uma figura aqui somente para representar essas configurações de como que o globo está conectado. Porém, quando a gente vai pensar aqui em questões de representação, é muito interessante que muitas das vezes nós não nos atentamos a uma representação. Pode ser que você já tenha feito essa atividade, mas caso não tenha feito, eu convido a fazer essa reflexão. Quando você fala, eu moro em Unai, eu estudo no campus do FJM em Unai, você já fez o trajeto várias vezes do que faz da prefeitura ou então do centro até o nosso campus. Muitas das vezes você já visualizou como é que funciona isso, ou então já teve a curiosidade de visualizar um mapa de como que é essa representação. Se nós fôssemos fazer essa representação mostrando isso para uma outra pessoa, como que você faria isso? Então, para nós começarmos a brincar com isso, faça uma representação no seu caderno, desenhe aí como que é o trajeto que vai da rodovia até o PVA. Esse trajeto ele deve conter uma representação. Suponhamos que você vai mostrar isso para um familiar seu que nunca foi no campus. Como que seria essa representação? Você vai falar, olha aqui, meu parente, eu vou te dar um mapa que mostra a rodovia até o PVA. E aí, vamos ver como que será o resultado desse mapa. Então, nesse momento aqui, dê uma pausa no seu vídeo, sugiro que você pause ele, para você conseguir fazer a atividade de forma mais atrativa, e desenhe aí no seu caderno esse trajeto. Após finalizar, você continue no nosso vídeo. Esse é o desenho de como que é esse trajeto da rodovia até o PVA. Nós temos aqui, ó, a rodovia. Esse é o trajeto que vai sendo feito até chegar aqui onde tem uma rotatória ali, e aí nós chegamos aqui no campus. Então, esse trajeto todo, ele tem 1,2 quilômetros. O seu trajeto, ele ficou parecido com esse? Como é que ele ficou? E aí, eu te faço uma outra pergunta. O que você fez no seu caderno? É uma linha igual a essa daqui ou você fez um mapa? Porque quando a gente fala de mapa, ele tem associado algumas informações que são importantes. Por exemplo, será que com essa linha e com essa representação a pessoa ela vai ser capaz de saber qual que é o sentido que vai da rodovia para o campus? A pessoa vai conseguir ter uma noção de tamanho, ela vai conseguir ter noção de direção. Então, isso são atributos que nós temos no mapa. E não necessariamente você vai ter feito isso agora porque nem é o momento, mas haverá um momento onde você vai ser capaz de representar um dado de forma cartográfica. E isso é fundamental. Suponha que você está fazendo, por exemplo, um mapa do seu TCC. Se você fizer somente isso que nós temos aqui nessa figura que eu estou mostrando, você vai ter uma figura, não é um mapa. O mapa ele tem que ter alguns atributos. Então, mais lá na frente, nós vamos ver aí algumas características do que configura esse mapa.
Mas essa atividade ela é importante para nós visualizarmos que nem sempre somente representar algo graficamente significa que nós estamos fazendo uma representação cartográfica de forma correta. E a análise espacial ela é muito interessante porque ela envolve diversos parâmetros. Por exemplo, quando a gente fala em análise espacial, isso significa que nós estamos analisando espacialmente alguma informação. Com relação ao que? Por exemplo, você está analisando um município como um todo, a sua localização atual. Quando eu falo como é que é o município de Unai, a sua distribuição de ruas. Então, isso é uma análise espacial em relação às ruas em Unai. Eu também tenho condições de fazer aqui uma análise de direção e sentido. Por exemplo, eu quero ir para o campus. Nesse momento que eu vou para o campus, vou pegar o ônibus da rodoviária. Qual o lado do ônibus que você senta? Geralmente pode ser que você seja uma pessoa que senta de um lado específico porque você sabe que em um horário o sol vai bater em um lado do ônibus. Só que vamos supor que você vai fazer um trajeto que você nunca fez. Você não é obrigado a fazer, tentar sorte. Você pode visualizar qual que é essa direção desse trajeto e a partir de então avaliar qual seria, por exemplo, a posição do Sol. Então isso é uma análise espacial. Distâncias. Você vai fazer uma visita em um determinado local. Você vai avaliar antes de sair se você vai de tênis, se vai de chinelo, porque dependendo da distância, pode ser que seja curtinho, então chinelo é agradável, mas talvez a distância seja longa e aí se você for de chinelo, seu pé vai ficar mais dolorido. Então isso são análises espaciais que nós fazemos dia a dia e até de forma despretensiosa. Nós não ficamos avaliando tecnicamente decisões que envolvam condições espaciais. Isso são coisas que nós fazemos de forma intuitiva, mas em alguns momentos será necessário que nós tenhamos análises técnicas, porque vocês vão ter que fornecer, por exemplo, pareceres. Quando você for fazer, por exemplo, uma consultoria ou então uma análise, é necessário que tenham esses atributos técnicos descritos nessa condição. Então, conceitos fundamentais de topografia, eles são fundamentais. Nós temos, por exemplo, aqui que, como nós já comentamos no início dessa aula, que o surgimento ele se deu justamente em função de ter a necessidade de conhecer o meio que se vivia, sobrevivência, orientação. Tanto é que se você for pensar, onde que geralmente você vai ter mapa de locais que têm interesses, sejam eles econômicos, turísticos, religiosos. Esse interesse ele faz com que você tenha a predisposição de fazer um maior detalhamento daquele local. Estimamos aí em algumas literaturas que esses princípios topográficos eles já foram implementados desde, por exemplo, lá no passado com os egípcios. Isso aí estimando-se aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo. Por que eles consideram que esses parâmetros topográficos já foram utilizados nesse período? Isso com base em algumas formas geométricas que existem nesse país. Por exemplo, essa é a pirâmide de Quéops. Essa pirâmide ela é muito tradicional, a gente vê na televisão com frequência. E a partir dessa pirâmide, os teóricos consideram que os egípcios já implementaram para a execução dessa obra alguns conceitos topográficos. Mas por que eles consideram isso? Não é que eles acham que naquela época haviam equipes de topografia no Egito. Não. Mas nós vamos ver alguns detalhes que eles fogem da mera casualidade e da sorte. Por exemplo, quando você olha essa forma da pirâmide, ela tem um formato característico. Para começar, essa pirâmide ela foi construída em estimados 30 anos. Pessoal, quando a gente pensa em 30 anos, hoje já é muito tempo. Se você for para pensar, você teria aí aproximadamente talvez 2, 3 ciclos de profissionais se fosse ficar o tempo inteiro. Talvez aí, quase a vida inteira profissional de uma pessoa, isso aqui no Brasil. Só que se nós formos considerar isso na época dos egípcios, 3.200 anos antes de Cristo, a expectativa de vida era muito menor.
Então não dava para esperar que uma pessoa que estivesse trabalhando com essa informação, ela iria, por exemplo, trabalhar 30 anos. Negativo, ainda mais se formos considerar que a maior parte da mão de obra que executava esse tipo de serviço era composta por escravos. Então isso aí são diversas gerações trabalhando. Então só isso aí já mostra que é muita propensão a dar erro. Quando nós avaliamos que as diferenças máximas nas bases, que são justamente essas linhas aqui em vermelho e essa outra base, que são 4 bases dessa pirâmide, foi constatado que a diferença máxima entre cada uma dessas bases é de 20 centímetros. Ou seja, se você for ao local e mensurar, o máximo que vai ter de diferença de um lado para o outro é de 20 centímetros. 20 centímetros é uma régua pequenininha. Só que essa extensão é de 230 metros. É muito grande essa extensão. Então, nessa extensão toda, eles tiveram uma diferença de 20 centímetros. Outra informação muito interessante são justamente em relação aos ângulos. E aí o ângulo ele fica mais complexo ainda, porque o ângulo é justamente essa informação que nós temos aqui, ó. Este ângulo que eu estou mostrando aqui, ele vai ter diferença máxima de 6 minutos 35 segundos. Pessoal, isso é muito pouco. Se nós olharmos num equipamento topográfico, 6 minutos é um erro aí muito usual. É comum nós termos aí essa variação, porque é muito pouco 6 minutos. Então, isso quer dizer que eles não têm condições de fazer uma estrutura dessa somente no olho e ter uma diferença dessa. E aí, para fechar ali a cereja do bolo, as 4 arestas, ou seja, cada lado dessa pirâmide, ela é orientada para um ponto cardial. Aí no caso, norte, sul, leste, oeste, então elas são elementos que têm uma posição muito bem definida. Então, com base nessas características, considera-se que os egípcios implementaram esses conhecimentos topográficos. Só que aí, como a gente chamou atenção, nessa época não existia topografia. O que eles utilizaram foram princípios trigonométricos lá no seu início, na sua gênese, sem eles mesmos darem esse nome para isso. Então, esses conhecimentos são muito importantes e foram fundamentais para que eles conseguissem gerar essas informações. Então, a topografia, ela é uma ciência, ela é uma técnica que é muito utilizada. Praticamente todos os cursos envolvem topografia. São poucos os cursos, principalmente cursos nas áreas de engenharia, acho que todas as engenharias vão ter topografia, justamente porque é base para quase todos os serviços de execução. A topografia, ela é desenvolvida e ela tem na sua nomenclatura o nome topos, do grego, né, que significa lugar, e graphen, que significa descrever. Obviamente eu não sei se é dessa maneira que pronuncia essa palavra, mas depois você joga no Google Tradutor aí para ver como que é a maneira bonitinha de dizer. Descrição do lugar, então, é o objetivo dessa topografia. E a topografia é justamente isso que a gente faz, a gente descreve um local. Quando a prefeitura vai fazer uma obra no seu bairro, a primeira coisa que ela faz é enviar uma equipe de topografia para fazer um levantamento topográfico e visualizar como que é aquela condição, aquele local, para depois fazer o projeto e, no final, executar essa obra. Então, é fundamental descrever esse local. A topografia, ela possui diversas definições. Existem muitas definições. Só que aí não é necessário que você decore definição. Não é esse o objetivo. Aqui, por exemplo, nessa definição de Spartel de 1977, o que eu quero que vocês chamem a atenção aqui é justamente o que? Determinar o contorno, dimensão e posição de uma porção limitada da superfície terrestre sem levar em conta a curvatura resultante. Então isso significa que
esta parte aqui que eu destaquei, ela seria o que nós temos que relembrar e lembrar de topografia. O objetivo é justamente esse, determinar um contorno, a dimensão e a posição, ou seja, determinar as características de um local em um local específico na superfície terrestre, sem considerar a curvatura terrestre. Então, na topografia, nós vamos considerar essa superfície como sendo plana. Daqui a pouco a gente volta mais nesse detalhe. Através da topografia, nós sabemos que existem diversas possibilidades. Por exemplo, quando você quer fazer o georreferenciamento de imóveis rurais, você utiliza princípios da topografia. Quando você quer, por exemplo, analisar o relevo de um local, você também utiliza os princípios da topografia. Eu quero fazer aqui um sistema de escoamento de água por método gravitacional. Você vai considerar os princípios da topografia. Você quer fazer um procedimento de corte e aterro num local específico. Quando você faz isso em obras de maior porte, você utiliza princípios topográficos, que são condições utilizadas. A geodésia e a topografia, às vezes, é comum até em algumas situações as pessoas considerarem como sendo sinônimos, na verdade elas não são. Elas visam justamente essa representação da forma da Terra. Essa representação da Terra, no caso aqui em parte, atuando aqui em alguns segmentos distintos. Isso porque, como eu disse, cada face dessa, seja geodésia, seja topografia, elas são, uma complementa a outra, mas elas são de objetivos distintos. A geodésia, por exemplo, o objetivo dela é trabalhar aqui com formas, dimensões e outras características da Terra, porém considerando a curvatura terrestre. Então, na geodésia, eu não considero uma superfície como sendo uma superfície plana. Na topografia, não. Na topografia, você vai avaliar uma parte específica e restrita da superfície terrestre. Então, eu não vou analisar uma área gigante, eu vou analisar uma área específica. E nessa área específica, eu não considero a curvatura terrestre. Eu considero ela como sendo uma superfície plana. E nós vamos entender daqui a pouco o porquê disso. Dessa maneira, então, quando você pensa, poxa, mas o que seria uma parte limitada da superfície terrestre? Não existe na literatura assim, uma definição muito específica. Para você fazer topografia, para utilizar topografia, tem que ser de no máximo num raio de tantos quilômetros. Não tem isso. Mas algumas literaturas trazem alguns valores. Por exemplo, aqui 50 quilômetros, uma área de 55 quilômetros quadrados, um raio de 20 quilômetros. Na NBR, que é a NBR 13133 específica de levantamentos topográficos, traz lá que o raio máximo deve ser de 80 km, mas não é necessário você ficar se atendo muito a essas particularidades. Por quê? Na prática, você não vai ter um levantamento topográfico onde você vai fazer uma visada de 50 km, de 20 km, porque isso é uma distância muito considerável. Geralmente você vai ter diversos pontos nesse intervalo de distância e acaba que isso fica mais no campo conceitual. A topografia, então, nós temos que analisá-la e ela tem condições de ter algumas ramificações. Por exemplo, a topografia ela tem o seu segmento da topologia e o segmento da topometria. A topologia ela é uma topografia mais qualitativa, ela é mais descritiva. Essa é uma topografia que nós não vamos aprofundar na nossa disciplina, porque a disciplina nossa ela é voltada e focada justamente na parte da topometria, que é a parte quantitativa. Então são medições. A topografia convencional que a gente mais está habituado é justamente essa, que é aquela de medir um lote, medir uma rua, fazer o cadastro de uma localidade. Então essa é a topografia que nós vamos focar. Na topometria, nós temos as partes de medições, que é a parte que vai aplicar a geometria. Dentro dela, nós temos aqui a planimetria, a altimetria e a planialtimetria. Na planimetria, como ali já mostra dentro do parênteses, você vai trabalhar no eixo X e Y, ou seja, você vai considerar o plano horizontal, distâncias e ângulos.
Isso sempre no plano horizontal. Na planimetria, você não tem informação de qual local está mais alto do que o outro. Você tem informações de distâncias e ângulos. Para informações altimétricas, você vai utilizar a altimetria, onde vai ser inserido da mesma forma as distâncias e ângulos, mas agora no plano vertical. E a planealtimetria, ela considera as informações de distâncias e ângulos tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Isso então seria que a informação mais valiosa que nós temos na topografia. E acaba que quanto mais você vai sendo detalhista, consequentemente, o produto que você está gerando, ele torna-se mais caro, tanto para gerar quanto para adquirir. E nós temos aqui uma outra questão, também nos nossos conceitos fundamentais. Nós já vimos aqui algumas características, algumas condições, mas você tem que pensar que a topografia ela tem como objetivo de representar uma superfície. Nós temos, por exemplo, aqui uma pirâmide, aquela pirâmide que nós vimos anteriormente. Essa pirâmide, quando você olha para ela, ela é um objeto tridimensional. Como que você vai representar esse objeto tridimensional em uma superfície bidimensional, ou seja, num papel? Existem alguns princípios que devem ser preservados para que você consiga representar essa pirâmide de forma que qualquer pessoa com informações técnicas seja capaz de interpretar essa informação de forma correta. Senão fica impossível. É tipo aquele desenho de uma criança muito nova que faz um desenho e você acha que é um avião e na verdade ela vai falar, não, isso aqui é um prédio. Porque na cabeça dela aquilo é claro, mas não é. Porque não tem elementos que facilitem essa interpretação. No nosso caso aqui, esses elementos devem ser elementos técnicos. Por exemplo, como que você representaria essa pirâmide em uma superfície bidimensional? Em primeiro lugar, você tem que ter essas informações de alguns parâmetros aqui. Por exemplo, aqui, quais são os comprimentos desses lados? Aqui nós temos, por exemplo, 4 centímetros em cada lado da base. E aqui uma outra informação que é de 0 a 5 centímetros, que mostra justamente a altura dessa pirâmide. Então você já tem uma informação que te mostra dimensões. Agora, como que você representaria isso no seu caderno? Você pode dar uma pausa no vídeo e fazer essa representação, e aí nós continuamos. Essa representação desse lado, nós temos uma representação que mostra 4 centímetros. O que você tem nessa informação? É a base da pirâmide. Quando você olha para o seu desenho, você consegue ver nitidamente isso. Se eu mostrar esse desenho para qualquer pessoa e perguntar o que você está vendo, ela vai falar, eu tenho uma área com ângulos aqui formando 90 graus em cada lado desse quadrado e cada lado dele tem 4 centímetros. Só que essa pessoa ela não é capaz de dizer se no interior dessa representação você tem, por exemplo, um morro, um buraco, se é plano. Por quê? Ele não tem informação altimétrica. Isso aqui seria um levantamento planimétrico. Você só tem informações de ângulos e de distâncias. Posteriormente, nós temos uma outra figura, que é uma figura que da mesma forma mostra uma figura de 4 lados, onde nós temos aqui informações nas linhas 0, 2, 4, 5. Aqui você tem informações dizendo que essa linha aqui equivale a 0 e esse ponto aqui no centro equivale a 5, que é justamente essa informação onde nós temos aqui a altitude, a altimetria, desculpe, desses pontos dessa figura. Então, da mesma forma, se eu mostrar para uma pessoa essa figura, ela vai ser capaz de me dizer que esta forma representa uma superfície que tem a sua base numa altimetria menor do que o seu centro. Porém, ela não é capaz de me dizer aqui quais são as medidas desses lados dessa figura, porque ela não tem essa informação. Então, essa é uma representação que tem distâncias, no caso aqui, distâncias de 0 até 5, ou seja, uma distância vertical, e os ângulos, que também são na vertical. Esse seria um levantamento altimétrico.
O levantamento plano e altimétrico é representado por essa figura, onde eu tenho aqui os ângulos na horizontal, as distâncias na horizontal e, da mesma forma, as informações no eixo Z, que é a informação da altitude, o que é muito importante. Então, dá para ver aqui que esta figura aqui nós temos mais informação do que nessas duas aqui. Então, obviamente, essa figura aqui, essa representação, ela é maior detalhista do que as demais. Agora, quais são as finalidades da topografia? A topografia ela tem que ter finalidades. Quando você pensa em finalidades da topografia, você pode trazer na sua mente alguns exemplos bem práticos, que são exemplos que você tem no seu dia a dia. Mas são somente esses? Não. É muito importante que você tenha, em qualquer área que você atuar, muito bem determinado quais são as finalidades. Eu gosto de sempre destacar isso porque se você faz algo sem finalidade, você está perdendo o seu tempo. Você tem que ver a finalidade daquilo para você conseguir ter noção do potencial que aquilo pode ter de retorno, tanto para você pessoalmente quanto profissionalmente. A topografia ela tem diversas finalidades. Formas, dimensões, posições, informações técnicas. Praticamente, como eu disse anteriormente, praticamente todas as áreas técnicas das engenharias vão utilizar topografia, porque são medidas que são muito importantes para diversas obras. Por exemplo, você vai fazer uma obra de infraestrutura, uma obra onde você quer avaliar uma edificação, você quer fazer uma implementação de uma área, por exemplo, um levantamento de quais são os detalhes de uma propriedade. Tudo isso requer que você tenha informações detalhadas dessa superfície. Então, a topografia ela é muito importante. Essa representação ela vai ser dada a partir aqui dessa superfície. Nós temos aqui a superfície do terreno. Essa superfície do terreno, ela tem aqui uma característica que tem uma superfície que não é plana. Poxa, mas André, você disse que a superfície plana ela era considerada na topografia. Exatamente. Então, na topografia, nós não vamos trabalhar com essa forma aqui. Na topografia, então, o que ocorre é, você tem aqui, por exemplo, 5 pontos topográficos, que são esses pontos A, B, C, D e E, que são os pontos que você vai fazer os levantamentos. Só que quando você faz as medidas neles, o que você está obtendo não é a informação nesse ponto. Quando você tem a topografia, nós consideramos um plano topográfico que é representado por essa linha pontilhada em verde. Então, esses pontos eles vão ser projetados para essas linhas. Então, como que é essa projeção? Nós vamos considerar aqui essa projeção ortogonal. Então, no centro dessa superfície, você tem aqui essa bolinha azul. Do centro dessa superfície vão ser projetadas essas linhas pontilhadas azuis que vão incidir nos pontos topográficos e no local que essa linha incidir na linha do plano topográfico vai ser o local onde nós vamos traçar aqui as verticais perpendiculares. Isso porque essas verticais elas sempre têm que estar considerando aqui o centro gravitacional. Dessa maneira, o centro gravitacional em relação ao plano topográfico. Dessa maneira, os pontos que são inicialmente vistos nesta superfície do terreno, eles são projetados para esses pontos no plano topográfico. E é muito interessante que a gente já consegue ver aqui o que? Quanto mais próximo estiver a junção entre o plano topográfico e a superfície do terreno, maior é a precisão entre a coincidência entre o ponto topográfico e o ponto projetado. Da mesma forma, quanto mais distante estiver esse ponto do centro de contato, maior é a distância entre o ponto projetado e o ponto da superfície do terreno. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto, vocês vão ver que é muito interessante essa informação. Algumas das várias finalidades da topografia são exemplos muito recorrentes. Por exemplo, nessa figura nós temos um exemplo de um profissional trabalhando dentro de um túnel que está sendo elaborado. Para você fazer uma medida dessa dentro de um túnel, somente com a topografia.
Mas, obviamente, nós não estamos aprendendo topografia aqui para trabalhar numa construção de um túnel. É somente um exemplo que a topografia ela atua tanto na superfície quanto também em áreas que não estão na superfície, sempre com o objetivo de representar graficamente. Então, eu sempre tenho o objetivo de delimitar uma superfície com suas formas, suas distâncias, seus ângulos, de forma que elas sejam projetadas ortogonalmente e com suas informações técnicas. Um outro exemplo aqui, para mostrar que não é somente dentro de um túnel que você vai trabalhar, a topografia ela chega geralmente no início. Se você olhar essa figura aqui, ó, embaixo, você vai reconhecer o que? Esse aqui é o caminho que você já passou muitas vezes para ir para o nosso campus. Olha o campus aqui, que maravilha. Só que aqui você pensa, mas como assim? Sempre que eu passei aqui, já estava com a estradinha de terra. Sim, já estava porque a topografia passou antes de você. Então, antes de fazer a delimitação, o pessoal não chega ali com um trator, fala assim, olha, nós estamos aqui na rodovia, a gente tem que chegar lá no prédio. A pessoa não vai simplesmente andando aleatoriamente até chegar lá. Não, tem um levantamento topográfico. Nesse caso aqui, nós temos a demarcação de onde que seria o trajeto para chegar até no campus. Obviamente, dá para ver aqui que ainda não tinha nem sido inaugurado as nossas aulas aqui, estava um mato danado nesse local. Um exemplo, então. E os instrumentos, eles são vários. Nós temos instrumentos que variam de várias maneiras. O instrumento de topografia é igual a qualquer outro instrumento que nós temos em diversas áreas. Você tem para todos os gostos e todos os bolsos, principalmente. Então, a finalidade ela vai ser fundamental para nós sabermos qual é o instrumento que vai ser utilizado. Por exemplo, nós temos aqui de teodolito, que é esse primeiro aqui, até aqui os vantes e os drones. São diversos, obviamente aqui nem tem todos os equipamentos. Teodolito, a gente inclusive aqui no campus nós utilizamos um teodolito, que é esse equipamento aqui. Ó. Esse equipamento aqui é um teodolito. Obviamente não é um teodolito igual a esse teodolito que está aqui. Esse é um dos primeiros teodolitos que foram feitos. Isso aqui é uma peça de museu. O nosso teodolito é muito até parecido com uma estação total. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Teodolito, você tem desde os mais antigos até os mais modernos, que são digitais. Você tem um nível, estação total, tem aqui um GNSS, você já deve ter visto esse aparelhinho aqui. Provavelmente o que vocês mais viram na rua é esse equipamento e esse equipamento. Esse aqui geralmente você vai ver somente uma ou duas pessoas no máximo próximo deles, geralmente com ele parado. E esse aqui geralmente você olha, a estação total, onde vai ter lá um topógrafo embaixo de um, de um guarda-sol com esse equipamento e fazendo direcionamento dessa luneta dele aqui para um outro profissional que vai estar carregando o prisma. Então esses são os mais convencionais. Tem um laser scanner, esse já é um pouco mais difícil de ver porque é um equipamento muito caro, mas de qualquer forma ele é capaz de gerar dados de altíssima precisão numa velocidade muito maior do que o que nós temos convencionais. E os vantes, os drones, que são talvez um dos equipamentos que tem crescido mais nos últimos tempos, onde tem possibilidades hoje de levantamentos topográficos, variando aí, obviamente, com a precisão que tem de interesse, onde é possível fazer essas obtenções de dados. Cada um desses aqui, ele tem um preço diferente. E aí você pensa assim, poxa, qual que eu vou usar? Então, por exemplo, vamos ver aqui o preço de alguns. Teodolito, nível, estação. Eu vou pegar aqui então, aqui eu vou buscar o preço então de alguns. Vou colocar aqui teodolito, digital, preço. Então aqui eu tenho alguns equipamentos, ó. Sem uma pesquisa muito extensa, só vamos ver o primeiro aqui mesmo. Um kit de teodolito aqui, por exemplo, 7.000, teodolito aqui 6.890. Então você tem aí variando de 6.000 a 7.000 reais, você tem um kit básico de teodolito digital. Vamos ver aqui o preço de uma estação total preço. Ó, ela já é um pouco mais cara. Você tem aqui um kit aqui de estação total por 13.500. Uma estação total, por exemplo,
Vamos ver aqui. Esse aqui são marcas chinesas. Vamos ver uma estação total da Topcon, que é uma marca conceituada, né? Já tem aqui, ó, Topcon no Mercado Livre. Vamos ver quanto que ela custaria. 12 mil, então somente ela aí seria na faixa de uns 12 mil, mas essa aqui usada, né? Então teria que fazer uma, uma cotação. Geralmente esses produtos eles costumam ser vinculados ao dólar, então acaba que o preço ele é mais cotado. Mas já deu para ter uma noção aqui que a estação total ela custa, vamos supor, o dobro ou um pouco mais do que o dobro do que um teodolito. Qual seria o preço de um GPS geodésico? Vamos ver aqui. Ó, já viu que já ficou bem mais caro, que é um GNSS Pentax 53 mil no Mercado Livre. Então o preço vai subindo. Tem equipamentos, alguns GNSS que chegam a custar aí 80 mil, 90 mil, vai depender. O laser scanner, vamos ver o preço do laser scanner. Quanto que seria? Nem apareceu aqui. Topografia. Esse aqui não vai nem aparecer provavelmente, porque ele é um equipamento importado. Então, provavelmente, para nós sabermos o preço dele, a gente vai ter que fazer uma cotação, daí tem que solicitar um orçamento. Então, não vai ter. Mas, assim, de qualquer forma, o laser scanner, que é esse equipamento aqui que eu mostrei para vocês naquela hora, tem esse formato aqui parecendo duas caixinhas, ele pode custar na faixa aí de 100 até 300 mil, dependendo do equipamento que você quer. E aí, um drone, vamos ver aqui o preço aqui, um IB da SenseFly, que é aquele que eu mostrei, preço preço do IBI, também é produto cotado, então tem que solicitar orçamento. Mas já digo que deve custar na faixa de uns 150, 160 mil, dependendo. Mas, hoje em dia existem, por exemplo, os Phantoms, estão na faixa aí de 7 mil, tem aqui esse de 20 mil na Casa Bahia, 22 mil. Um equipamento mais novo, mas assim, você consegue comprar, se for para uso pessoal, na faixa de uns 7 mil, 6 mil, você consegue adquirir um. E com ele você consegue fazer alguns tipos de trabalhos que não envolvam muito detalhamento. Então, isso chama atenção que tudo vai depender do seu objetivo. Variam. Então, nós vimos aqui que tem desde o teodolito novo, não esse aqui, né? Desde 6, 7 mil até 80, 90 mil, 300 mil. Então, tudo vai depender do seu objetivo. E aí que é importante chamar a atenção disso. A finalidade, ela vai ditar o que você vai fazer. E aí você pensa assim, teodolito é o mais barato que tem ali, então esse negócio não serve para nada. Não quero nem aprender a usar um teodolito. Será que isso é verdade? Aqui eu trago um exemplo para mostrar para vocês que não é o preço que diz o que ele é bom ou não, mas é a finalidade. Essa é uma imagem que eu vou mostrar para vocês da construção da estação do Brasil lá na Antártica, que foi feita, uma construção que envolveu milhões de dólares. E nessa construção, eu estive lá em alguns momentos e eu pude ver uma questão muito interessante. Quando eu estive lá, enquanto as pessoas ficavam caçando pinguins, eu vi uma informação muito legal. Essa aqui mostra a imagem do local e aí eu pergunto para vocês, onde está o teodolito? Dê uma pausa no vídeo aí para você ver onde está o teodolito, tipo onde está o óleo. Procure ele aí. Agora que você já achou, o teodolito está aqui, né? Esse teodolito, ele estava lá paradinho, bonitinho, lá num canto. E eu pensei, gente do céu, mas como assim? Uma obra dessa magnitude, um teodolito, eu achei que ia chegar lá e ter um GPS geodésico, com equipamento mais caro. E aí, obviamente, eu não pude deixar de ir saudar o teodolito. Então eu fui até lá e aqui está o teodolito. Se vocês repararem bem, esse teodolito, ele não está aqui somente como um objeto decorativo. Eu fiz questão de olhar a direção que ele estava. Quando você olha aqui o teodolito, ele está apontado justamente na direção dessas estruturas metálicas aqui. Essa estação do Brasil, ela foi feita com estruturas já montadas,
onde você só tinha que chegar no local e fazer a montagem. Então, estruturas já pré-moldadas. E todas elas, para elas ficarem corretamente, têm que ser milimetricamente posicionadas. E quem que estava ditando a posição desse equipamento? Justamente esse teodolito aqui. Ó. E quando você olha para o teodolito aqui, você repara que ele é um teodolito muito mais simples do que o que a gente usa aqui na nossa disciplina. Por quê? Nesse caso aqui, a duração dele para essa finalidade é muito maior. É um local frio, é um local que você tem ali uma condição onde uma bateria poderia durar muito menos se fosse um equipamento muito digital. Então, o equipamento, ele não existe aquela condição de esse é bom, aquele é ruim. Não, esse é mais adequado ou menos adequado para o que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer um geoprocessamento de móveis rurais de uma fazenda gigante, se você for usar um teodolito desse aqui, você vai gastar um tempo gigantesco. Aí um GPS geodésico é muito melhor do que um teodolito. Ele até, por isso que você só vai ver o povo utilizando um GPS geodésico. Até porque para fazer o geoprocessamento de móveis rurais, a precisão daquele equipamento ela é adequada para a finalidade e o que o teodolito pode ser que ele não consiga fazer. Então, o que é bom ou ruim depende da condição que você vai ter. A topografia, então, ela é fundamental para diversas áreas. Você vai ter lá uma atuação onde, por exemplo, você vê uma máquina agrícola fazendo uma aplicação em taxa variada, é fundamental que exista um conhecimento daquele local. Caso contrário, você vai estar fazendo uma aplicação de forma convencional, que não considera as particularidades da superfície. E aqui você tem um outro exemplo que mostra justamente uma máquina, e essa máquina, para ela ter a posição dela perfeita, ela muitas das vezes está conectada a um receptor de GNSS que está aqui transmitindo as informações, melhorando o posicionamento dessa máquina. Isso aqui é um RTK, é um transmissor, é um tipo de equipamento de um GPS que transmite em tempo real essa melhoria da posição desse equipamento. Então são equipamentos que têm justamente como objetivo dar informações da superfície para com que você tenha um melhor detalhamento espacial. Aqui, caminhando já para o nosso final, nós temos um exemplo muito interessante de como que a agricultura ela ocorre em locais, muitas vezes, que nós nem imaginamos. Aqui, por exemplo, nós temos uma parte que mostra de Machu Picchu. Machu Picchu, pessoal, fica no alto de uma montanha e nesse local aqui era onde os incas faziam o que hoje nós acreditamos ser como se fosse o local, o laboratório deles de sementes, um lugar onde eles faziam uma espécie de, entre aspas, melhoramento genético das suas culturas. Os peruanos hoje têm uma diversidade muito interessante de diversas culturas, por exemplo, milho. Você vai lá, tem vários tipos de milhos, que são muitos deles provenientes desde a época dos incas. E como é que eles tinham essa variedade tão grande? Eles faziam justamente nessas superfícies. Aqui, ó, nós temos esses platôs, onde eles faziam os plantios, nesses terraços, eles faziam os plantios das suas culturas. Só que aí eu te pergunto, como que é esse local? Nós temos aqui o globo terrestre e onde que fica Machu Picchu? Vamos colocar aqui Machu Picchu. É interessante e fica nesse ponto aqui, ó. Quando você olha para Machu Picchu aqui, você pensa, um local qualquer, não tem nada demais nesse local. Só que se nós viermos aqui e dermos uma olhada em como que é o relevo desse local, você consegue ter noção, Machu Picchu é aqui, ó, reparem, você tem noção de onde que os incas fizeram o seu laboratório de melhoramento genético. Então, isso é Machu Picchu. Pessoal, para você plantar nesse local aqui, o que você precisa? Olha onde que eles estão. Então você consegue ter uma noção muito interessante de como que é esse local.
Então, aqui, como que eles plantavam aqui? Para você plantar, você precisa de algumas condições que são básicas, elementares. Uma delas é a água. A água é um elemento fundamental para você conseguir plantar. Como é que você vai plantar num lugar desse, num alto do morro como esse? Então o que eles fizeram foi fantástico. Eles não ficavam pegando aqui baldes de água e andando para um lado e para o outro. Eles fizeram um sistema de irrigação automático. Como que é isso? Aqui, ó, em toda a cidade inca, que são essas construções, você tem por toda ela essas canalizações que foram feitas por eles, de forma que passa água em todas as superfícies e elas chegam em reservatórios como esse para poder acumular água e vão continuando aqui o trajeto, tá vendo? Então, através dessa rede de distribuição de água, eles conseguiam distribuir a água para toda a cidade inca, de forma que todos os locais que eles tinham interesse conseguiam ser irrigados. Então, assim, uma informação muito interessante que os incas utilizaram para fazer esse plantio de forma muito detalhada e muito interessante. Graças a isso, eles conseguiram ter um grande avanço nessa parte da agricultura. Então, é, o que nós tínhamos para poder conversar aqui hoje era justamente isso. Sugiro que você reveja toda essa aula com calma, dê pausa nos pontos que eu sugeri e vá aos poucos fazendo esse estudo. Desejo a você um bom estudo, obrigado e até mais.